Pessoal, prezados alunos do primeiro ADS, boa noite, tudo bem? Me desculpe um pouco o atraso, mas eu tinha gravado um vídeo e eu fui colocar no canal do YouTube e eu descobri que vídeos muito longos não entram. Então eu tive que recortar aqui e recomeçar, tá bom? Então a gente vai dar uma pegada de onde a gente parou. Na aula passada nós paramos aonde? Numa estrutura de decisão. Gente, é impossível um software que não tem estrutura de decisão. É a mesma coisa, é impossível você não passar por uma estrutura de decisão todos os dias da sua vida. Lembra que a gente comentou? Quando você acorda, você já abriu os olhos, você fala, eu vou virar para o lado esquerdo ou virar para o lado direito. É uma decisão. Entendeu? Eu vou pôr o pé direito primeiro ou o pé esquerdo segundo? Eu vou no banheiro primeiro ou eu vou tomar café primeiro? Tudo tem a ver com estrutura de decisão. Todas as nossas ações estão interligadas a decisões, tá? E aqui nós podemos ter um primeiro exemplo de uma estrutura de decisão. Uma estrutura de decisão simples, do tipo se, então. Exemplo, você pega uma nota, né? Vamos ver o algoritmo conforme a aula passada. Leia a nota da primeira prova. Tá aqui, leia a nota da primeira prova. E você leu. Leia a nota da segunda prova. Você digitou, vamos colocar assim. Faça a média das duas provas. O quarto passo. Se a condição, toda estrutura de decisão, ela testa uma condição. Isso é muito importante que fique claro para vocês. Toda estrutura de decisão, ela testa uma condição para ver se essa condição é verdadeira ou falsa. Nesse caso, a condição é a seguinte. Se condição a média for maior ou igual a 6, então eu vou executar a seguinte ação. Escrever uma mensagem, aluno aprovado. Exemplo, se você tem um aluno que tirou na primeira nota, leia a nota da primeira prova, ele tirou 8, segunda linha. Leia a nota da segunda prova, vamos supor que seja 8 também para facilitar a conta. Faça a média das duas provas, 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. A média deu 8. Então agora vamos para o teste. Se média, que é 8, é maior ou igual a 6, verdade. Então a condição é verdadeira. Então se essa condição é verdadeira, então eu escrevo aluno aprovado. Agora, supondo um segundo caso, aonde o aluno foi, primeira linha, leia a nota da primeira prova, o aluno tirou 3. Leia a nota da segunda prova, o aluno tirou 3. Vamos fazer a média. 3 mais 3 igual a 6. 6 dividido por 2, 3. A média é igual a 3. Então, agora o teste. Qual que é o teste? Média, que é 3, é maior ou igual a 6? Falso. Então, se essa condição é falsa, eu não vou executar essa mensagem. Por quê? Porque somente se essa condição for verdadeira é que eu vou executar esse então. Então, nesse caso, nesse segundo caso, não acontece nada, o software não executa nenhuma ação. Tá? Um segundo exemplo, de estrutura simples, né? De sim, então. Receba o número da conta, aí você vai receber o número da conta de uma pessoa. Receba a senha, como se fosse um caixa eletrônico. Se a senha está correta, se, somente se for verdade essa condição, que é o teste da senha, então vai apresentar a mensagem, seja bem-vindo. Se a senha não for certa, não fará nada, não apresentará nenhuma ação, tá bom? Terceiro exemplo, ou uma segunda forma, né? É uma forma um pouco mais completa, que é uma estrutura de decisão para quando acontece o não, para quando preciso de uma ação relativa ao não. Então vamos entender a estrutura encadeada de decisão. Se verdade, então eu faço alguma coisa. Se não for verdade, eu faço outra coisa. Então a estrutura chama se então, se não. Então, usando o mesmo exemplo, leia a nota da primeira prova. Se o aluno tirou 8 na primeira nota e na segunda nota, leia a nota da segunda prova, tirou 8. Faça a média das duas provas. 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. É nesse caso, se média maior ou igual a 6, a média é 8. Então, é verdade. Se isso é verdade, então eu vou escrever mensagem, aluno aprovado. Se não, se essa condição não for verdade, eu faço isso aqui. Mas como a condição for verdadeira, eu não vou fazer isso aqui. Entendam, somente na estrutura se, então, se não, somente uma ação vai ser feita. Somente a ação do se
ou a ação do se não. Então, no segundo caso, aluno, primeira nota. Lê a primeira nota, 3. Lê a segunda nota, 3. Faça a média das duas notas. 3 mais 3, 6. Dividido por 2, 3. Então, nós vamos testar a condição. Se a média é maior ou igual a 6, não, porque a média foi 3. Então, a média 3 não é maior que 6. Então, eu não vou executar essa sequência. Eu passo para a próxima linha. Se essa condição não é verdadeira, que é o caso, então escreva a mensagem aluna de recuperação. Então, nesse segundo exemplo, eu não vou executar essa ação, mas eu vou executar. Por quê? Porque não é verdade essa condição, né? Mas eu vou executar essa segunda ação. Por quê? Porque não é verdade essa condição. Então, eu vou escrever aluno de recuperação. No primeiro exemplo, isso é verdade, eu mostro isso, executo essa ação, e como é verdade, isso aqui se torna falso, eu não faço nada. No segundo exemplo, isso não é verdade, então eu não executo essa ação, mas como não é verdade, se não for verdade, então eu executo essa. Então, eu acabo executando essa segunda ação. Beleza? Outro exemplo. Então, vamos lá. Uma estrutura de manhã, tá? Um algoritmo. Você de férias. Então, vamos lá. Você, que maravilha, você de férias. Então, você, primeira ação, acordar. Segunda, tomar café. Terceira, fazer um teste, tá? O dia está ensolarado? O teste é: o dia está? Se essa condição, a condição é o dia ensolarado. Se a condição, o dia está ensolarado, for verdadeira, sim, o dia está ensolarado. Então, vou à piscina. Então, vamos lá, considere. Você acordou, o dia está ensolarado. Então, você acordou, tomou café, o dia está ensolarado? Se sim, então, sim, a condição é verdadeira. Então, eu vou à piscina. Você vai executar essa função, essa ação. E a ação de baixo? Ela não será executada. Por quê? Ela só será executada se a condição for falsa, for negativa. E nesse caso ela foi positiva. Segundo exemplo, você acordou e o dia está chuvoso. Então você acordou, tomou café, olhou na janela e viu que o dia está chuvoso. Então a condição, o dia está ensolarado? Não, o dia está chuvoso, então ele não está ensolarado. Então, se sim, eu vou à piscina, mas a condição é não. Então, se é não, eu não vou executar essa ação. Vou simplesmente pular. Pular para a segunda. A segunda é verdadeira? É. Porque a condição, o dia está ensolarado? Não. Então, se não está ensolarado, que é o nosso caso, então eu vou ao cinema. Então, eu executo essa segunda ação. Vocês conseguem perceber a diferença? Muito importante ressaltar nesse momento, gente. O fórum está aberto justamente para perguntas. Caso você tenha perguntas, coloque no fórum. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro. A sua colocação pode ajudar outra pessoa a enxergar de uma outra maneira. Tá bom? Muito importante usar o fórum para a gente debater. Tá joia? Para os exemplos de algoritmos da aula passada, isso é muito importante, gente. Então, a gente fez a aula passada, trocar o pneu e trocar a lâmpada. Faça uma nova versão para os dois deles. Então, para esses dois algoritmos que nós fizemos na aula passada, eu queria que você agora refizesse, mas agora colocando no seu algoritmo o quê? Estruturas de decisão. Tá? Como assim, professor? Lembra lá do algoritmo, por exemplo, trocar pneu? Você tem várias estruturas de decisão dentro desse algoritmo. Vou citar uma delas. Primeira. Qual que é a primeira? Se tem pneu, se furou apenas um pneu, eu troco o pneu. Se não, se furou mais de um pneu, eu nem preciso trocar pneu. Percebe? Por quê? Porque eu não vou ter 2 pneus ou 3 pneus no carro. Então precisa ter uma estrutura de decisão, e são várias. Lâmpada. Se eu tenho uma lâmpada nova, eu troco. Se não, eu nem começo a fazer o procedimento para trocar a lâmpada. Então, nesse caso, nesse exercício, eu gostaria de deixar o desafio para vocês fazerem isso em casa e me mandarem. Então, no portal já existe um lugar de entrega de atividades. Nesse local de entrega de atividades, será necessário você me enviar, tá, um documento Word, tá joia? Com seu nome,
tá? Com seu RA, por favor, não esqueça, nome RA. Esses dois exemplos, agora algoritmos usando também a estrutura se, então, se não. Lembrando dos detalhes, né? O algoritmo tem que ter frases curtas, na frase ter apenas um verbo, tá? Ser objetivo e não ter palavras dúbias, tá joia? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo e a gente não ter problemas no YouTube, mas logo eu vou postar um outro vídeo. Não deixem de fazer essa tarefa e nós vamos ter uma segunda tarefa também muito importante, tá joia? Obrigado, boa noite, bons estudos.